Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje. Bolsonaro participa da cúpula de líderes do BRICS e propõe redução de subsídios para bens agrícolas. Plantio do arroz chega a 90% no Rio Grande do Sul. E nesta edição você vai ver uma análise completa sobre a tendência de preços no próximo ano. Em Santa Catarina, produtores afirmam que a seca levará ao abate de vacas leiteiras pelo risco de faltar alimento para os animais. Em Mato Grosso, produtores rurais temem ficar no prejuízo depois de empresas compradoras de grãos pedirem recuperação judicial. Tem tudo isso e mais nesta edição que já está no ar. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje da 12ª cúpula de líderes do BRICS, o bloco econômico formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Ele propôs uma reforma em organismos internacionais como a Organização Mundial do Comércio e pediu a redução de subsídios agrícolas aplicados por outros países. Pela primeira vez, o encontro entre os líderes do BRICS aconteceu de forma virtual devido à pandemia da Covid-19. No discurso, o presidente Bolsonaro falou das ações do governo em relação ao desmatamento das florestas e prometeu divulgar nos próximos dias uma lista de países que têm importado madeira ilegal da floresta amazônica. Estamos comprometidos e também com ações no tocante à emissão de carbono e um assunto muito particular do Brasil, tendo em vista aos injustificáveis ataques que nós sofremos no tocante à nossa região amazônica. A nossa Polícia Federal desenvolveu agora a utilização de isótopo estável, tipo DNA, para permitir a localização da origem da madeira apreendida e exportada. Então, revelaremos nos próximos dias o nome dos países que importam essa madeira ilegal nossa, através da imensidão que é a região amazônica, porque daí, sim, estaremos mostrando que esses países, alguns deles que muitos nos criticam, em parte, têm responsabilidade nessa questão. O presidente também afirmou que no pós-pandemia, os países do BRICS poderão ter um papel central na recuperação da economia mundial. Mas, para isso, é necessário reformar entidades internacionais, a Organização Mundial da Saúde e a Organização Mundial do Comércio. Para termos uma comunidade internacional verdadeiramente integrada e ativa, precisamos reformar as entidades internacionais, a exemplo da OMS e da OMC. A reforma da OMC é fundamental para a retomada do crescimento econômico global. É necessário prestigiar propostas de redução dos subsídios para bens agrícolas, com a mesma ênfase com que alguns países buscam promover o comércio de bens industriais. A fala do presidente Bolsonaro na cúpula do BRICS foi analisada pelo comentarista Alexandre Garcia. Vamos ver. Olá, meus amigos do agro. Vejam só, o presidente Bolsonaro, mais uma vez, em reunião internacional, no caso, a reunião dos BRICS, falou dos subsídios e da reforma da Organização Mundial do Comércio. O Brasil vem batendo nessa tecla há muitos anos e não consegue, porque é a pressão dos ricos, principalmente da União Europeia e dos Estados Unidos, onde os subsídios do agro para o agro são monumentais. Imagino que esteja perto de 1 trilhão neste ano. Então, como é que vai competir desse jeito? Eles têm lá custos altos e puxam o preço para baixo com o subsídio, e isso nos prejudica aqui no Brasil. É uma concorrência desleal, é quase um dumping, baixando o preço para entrar no mercado. E a gente tem que continuar batendo nessa tecla. É difícil. Temos que contar aí com a China nisso aí. Aliás, a guerra econômica entre China e Estados Unidos aumentou ainda mais subsídio. Então, é algo que todos os países emergentes se queixam, porque eles dão lá a proteção
porque é uma questão interna, de política interna, eles têm dificuldade de mexer nisso, mas a Organização Mundial do Comércio, como as outras organizações das Nações Unidas, foram feitas para dar igualdade entre as nações, para fazer justiça, para dar atenção aos que estão mais fracos. Isso é, digamos, justiça social em termos globais. É preciso que o Brasil continue batendo nessa tecla e buscando aliados nesse objetivo. Assim como o presidente fala do Conselho de Segurança também. O Conselho de Segurança não pode ser um clube restrito de gente que ganhou a Segunda Guerra, porque o Brasil ganhou também. E por que o Brasil não está lá? Por que a Índia não está? Ou a África do Sul, aí no caso, falando do BRICS. Dos BRICS, a China e a Rússia estão, mas o Brasil não está. Que Conselho de Segurança é esse que visa a paz mundial, visa evitar a guerra e é um clube restrito, que tem poder de veto para algumas coisas? Então é isso. Eu acho que a diplomacia brasileira e o governo brasileiro tem que continuar insistindo nisso, porque é a liberdade econômica que faz justiça, na verdade. Quem trabalha melhor tem que ter mais rendimento. O agro brasileiro aumenta a produtividade e tem que aumentar o rendimento também. De Brasília, Alexandre Garcia. Obrigada, Alexandre. E em Santa Catarina, produtores afirmam que a seca levará ao abate de vacas leiteiras pelo risco de faltar alimento para os animais. A Federação da Agricultura do Estado afirma que a estiagem é uma das mais severas dos últimos anos. Em Santa Catarina, no município de Chapecó, o produtor de leite José Araújo conta que a seca está levando produtores a abater vacas leiteiras, em função do risco de faltar alimento para os animais. A perspectiva de produção do milho para silagem já está praticamente prejudicada. Isso vai impactar severamente na alimentação dos nossos animais, das nossas vacas, principalmente para o próximo ano. Onde vários produtores, já temos observado isso, estão diminuindo o seu plantel, mandando vacas para o frigorífico por não ter alimento para esses animais nas perspectivas para o ano que vem. Tá? Então isso vai diminuir muito o plantel da nossa região devido à alimentação para esses animais, e isso vai impactar na produção de leite. Na região que representa hoje, que é a nossa região oeste de Santa Catarina, representa 70% da produção de leite do nosso estado. E nós somos o quarto estado produtor de leite do país. Com isso, o custo de produção vai ficar praticamente insuportável para o produtor. Um dos destaques é os insumos que mais que dobraram de preço. Para que você tenha assim, uma ideia, hoje o farelo de soja triplicou o preço e o pior, o produtor não encontra para comprar, para produzir, que é a base de alimentação dos seus animais. Ainda em Chapecó, o produtor Félix Júnior viu a produção de milho ser afetada pela estiagem e terá que alterar o destino dos grãos. No dia de hoje mesmo, já fui na nossa outra área, onde tem 70 hectares de milho, que seria destinado para grãos apenas, mas já vamos ter que cortar ele apenas para silagem. A palhada mesmo do milho não se formou espigas, então praticamente 70 hectares de milho a gente já está perdendo. Essa é a nossa situação, infelizmente, da nossa produção aqui no oeste de Santa Catarina, onde que vai ser um ano muito dificultoso e principalmente ano que vem, para a nossa produção de leite e nosso alimento para nossas vacas. Não sabemos ainda qual a qualidade, que ele vai ser uma qualidade muito inferior que vai ter, e nem sabemos a quantidade que vamos ter de comida. Então todo esse reflexo, com certeza, 2021 vai ser muito preocupante para a nossa atividade de leite e também para atividades de grãos. O vice-presidente da Federação de Agricultura do Estado de Santa Catarina, Enori Barbieri, afirmou que é uma das secas mais severas que o estado já viveu. Já são 900 milímetros que não choveram esse ano daquilo que era previsto. As propriedades rurais do oeste catarinense, onde tem os grandes criatórios de aves e suínos, já não tem mais água. Mais de 110 aviários de uma agroindústria estão parados. O restante está contratando carro-pipa para puxar água. A safra de milho que foi plantada já tem perdas de 0 a 100%. A safra de soja que foi plantada agora está aguardando umidade para germinar. Esta é a seca mais dramática que Santa Catarina está vivendo. Aquilo que era um sonho de bons preços esse ano para os produtos do agronegócio está se tornando um drama.
aquilo que se projetava renda numa propriedade está virando dívida. Então, infelizmente, estamos vivendo um ano muito difícil em Santa Catarina. É um ano difícil em Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. Entidades do Estado gaúcho enviaram ao governo estadual e ao governo federal um documento solicitando a implantação de ações para minimizar os efeitos da estiagem na produção agropecuária lá do Rio Grande do Sul. Na pauta, os itens pedidos pela Farsul, FETAG, FECOAGRO, FAMURS e Emater vão desde a criação de uma linha de crédito de custeio de milho emergencial que não tenha impacto no risco bancário até a antecipação da abertura do programa Forrageiras. E vamos agora às notícias da pecuária. Começamos com os preços do boi na Bolsa Brasileira. Vejam só. Caindo em 2% no contrato de dezembro, valendo R$ 280 por arroba, e o janeiro também caindo, valendo R$ 269 por arroba. Vamos ao mercado físico, dados da consultoria Scott, divulgados hoje, agora há pouco. Você observa que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 praças com queda nos preços. Araçatuba, São Paulo, caindo para R$ 282,50. Campo Grande, R$ 269. Dourados, 271, Belo Horizonte 276, Cuiabá 272, Redenção 268, Goiânia 272 e Noroeste do Paraná 282,50 por arroba. Demais praças mantiveram a estabilidade dos preços. Vamos agora ouvir a consultoria Safras e Mercado para entender a razão dessa queda dos preços, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro hoje. A consultoria indica que os frigoríficos estão reduzindo a capacidade de abate e diminuindo compras na tentativa de conter a alta da arroba, enquanto pecuaristas retêm a oferta dos animais. Vamos ouvir o analista de mercado, Fernando Iglesias. Fernando, seja muito bem-vindo, porque o preço do boi cai no mercado físico hoje em várias praças e também perde preço na Bolsa Brasileira. Primeiramente, boa tarde a todos. Esse movimento começou na semana passada, quando muitos frigoríficos começaram a sair de mercado, sinalizando que a margem operacional estava muito pressionada com as recentes altas do boi gordo. Se vocês lembram, na semana passada o preço do boi chegou a atingir o pico histórico de R$ 300 por arroba, e após esse movimento, após essa máxima de preços, os frigoríficos optaram por atuar de uma maneira diferente no mercado, começaram a sair do mercado, começaram a reduzir capacidade de abate e alguns chegaram a falar até em férias coletivas. Tudo isso para mitigar os efeitos aí desse avanço dos custos do boi gordo, dos preços do boi gordo, que tem pressionado as margens dos frigoríficos que atuam só no mercado doméstico. Isso é uma tendência de agora em diante, porque o cenário é de escassez de oferta, as festas de fim de ano em que há um pico de demanda estão próximas e o preço do boi está caindo. Qual é a tendência de agora em diante? A gente está num momento de impasse. O frigorífico ele não quer subir seu preço nesse momento, alegando justamente essa questão da margem operacional. Mesmo com as altas da carne essa semana, a equivalência aí chega a R$ 278. Então, esses preços de R$ 280 até R$ 290 que acontecem em negócios agora em São Paulo, ainda geram algum prejuízo para essas unidades frigoríficas, enquanto o pecuarista está ali tentando recuperar aí os preços, chegar naquela máxima de R$ 300 novamente. Algo que tudo indica, por enquanto, o frigorífico leva vantagem nessa disputa. A gente já vê negócios no Centro-Oeste nesse patamar ofertado, nesse novo preço ofertado pelos frigoríficos, e isso já é um sintoma que daqui até o final dessa semana os preços continuarão em queda, aí, com os frigoríficos conseguindo exercer essa pressão sobre o mercado. Resta saber realmente qual que é o limite desse movimento, qual que é a capacidade que tem para pressionar esse mercado, uma vez que, como você bem falou, a oferta está reduzida e vai seguir muito restrita daqui até a virada de ano. A gente vai depender exclusivamente da oferta de confinados para atender a nossa demanda, e as exportações continuam em um nível muito bom. Então, há um limite para esse movimento. Acredito que em São Paulo, R$ 280 por arroba é um preço, um limite para essa queda dos preços. Então, é onde a gente vai começar a ver aí um movimento menos agressivo de queda a partir desses 280.
E para o Centro-Oeste, aí para Mato Grosso do Sul e Goiás, 270 se torna uma referência interessante. Interessante. Agora diga para a gente, existem 2 pontos de análise que a gente não pode deixar de trazer para a nossa audiência, que é a análise de curto prazo, que é quem está tomando a decisão hoje se vai fechar algum negócio nos próximos dias, e é a decisão de quem tem animal e se vai reter essa oferta, pelo menos até passar este período em que a gente pode chamar de uma barrigada, né? Ou seja, o preço encostou em 300, passou a recuar. Só que os fundamentos seguem firmes para o preço da arroba bovina, não seguem? Quer dizer, então, curto prazo o preço cai, médio prazo o preço volta a subir. O que vai determinar isso será o que na sua avaliação? Bom, a oferta, essa variável não tem como a gente mexer daqui até o final do ano. Isso é muito importante a gente citar. Não vai ter entrada de animais de safra aí nesse último bimestre. A gente vai depender exclusivamente da oferta de confinados. O grande ponto é se vai haver uma aceleração dessas exportações no último bimestre. Os números preliminares que a gente vê de exportação são números muito bons agora para o mês de novembro. A gente vê um resultado, como saiu os números ontem, números muito positivos. E a tendência é que o Brasil consiga bater um recorde histórico nas exportações em novembro. Então, por mais que essa semana seja complicada, existem fatores ainda que podem levar essa arroba do boi gordo a reagir. Talvez voltar a buscar os R$290 por arroba no mercado paulista, que é onde está sendo negociado agora. Os frigoríficos vão seguir exercendo pressão até esses 280, que é onde eles querem pagar nesse momento. Mas após isso, o mercado realmente pode encontrar espaço para reação, mas aquele R$300 que a gente viu na semana passada já é um pouco mais complicado de alcançar novamente. Muito bem. Muito obrigada, Iglesias. Muito obrigada a Safras e Mercado pela companhia. Desejo a você uma boa semana e até a próxima. Eu que agradeço. Até. Até. Uma boa tarde. E é hora da gente tratar do mercado de arroz. Vamos começar pelos preços. Aqui na sua tela, vejam só. As cotações do arroz em Alegrete, no Rio Grande do Sul, estão em R$ 104,80. Em Pelotas, a R$ 107,75. Em Turvos, Santa Catarina, R$ 111,75. E em Cuiabá, Mato Grosso, R$ 123,00 por saca. No Rio Grande do Sul, 90% das lavouras já foram implantadas, de acordo com a Emater. O ritmo está acima da média dos últimos 5 anos, que é de 72%. Vamos até o estado gaúcho saber como devem se comportar os preços na nova temporada. Para esta conversa, eu recebo o Carlos Cogo, analista da Cogo Inteligência e Agronegócio. Seja muito bem-vindo, Cogo. Diga para a gente como vão ficar os preços em 2021, depois de atingir mais de R$ 100 por saca na atual temporada, hein? Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. De fato, a gente teve preços muito altos na temporada de 19 e 20, né? Chegamos à casa dos R$120, R$125. E os preços agora, com a nova temporada, com a nova safra, eles devem recuar para um patamar mais baixo. E a boa notícia é que eles vão retornar para um patamar bem acima da média histórica. Bom, isso quer dizer que a TEC, a tarifa externa comum, ela não exerceu algum tipo de impacto para forçar preços muito mais para baixo? A gente acabou de ver, cotação ainda acima de R$100 no interior do Brasil. Para 2021, permanecerá desta forma com impacto limitado ou isso pode aprofundar uma queda de preço à medida que a safra também vai entrar? Não deve aprofundar uma queda de preços. A autorização para importar 400 mil toneladas com alíquota zero serviu para estabilizar os preços, mas não derrubou os preços. E as boas notícias que chegam é que alguns negócios já surgem para a nova safra, na casa, por exemplo, de troca por CPR, barco, operações de troca por insumos, na casa dos R$80 para um produto comercial, 58% inteiros. E para um produto livre de CPR, para entrega em fevereiro, posto na indústria, em Pelotas, por exemplo, no sul do estado, na casa dos R$100. Esses são preços bem mais altos do que a média histórica do arroz. Mas esses são negócios muito pontuais ou a gente já pode entender que o mercado do arroz, que até onde eu sei não tem uma tradição de vendas antecipadas em grandes volumes, começa a mudar a lógica de comercialização e de negócios? Sim, uma mudança de lógica em função de 2 fatores importantes. O Brasil está se tornando um exportador consistente e confiável de arroz. A gente exportou de janeiro a outubro 57% a mais que o ano passado e importou a mesma coisa. E essas importações sem alíquota
não entraram ainda, vão entrar em novembro e dezembro. Inclusive, tem várias indústrias pedindo para prorrogar esse prazo, que eu acho que dificilmente o governo vai autorizar. Então, o patamar, a mudança estrutural que se encontra agora é de um volume maior de exportação, estoques de passagem muito baixos, mas a novidade do ano que vem é que o consumo deve voltar ao patamar que ele já estava anteriormente, que é ao redor de 34 quilos por habitante ano. Muito bem. Agora você preparou um gráfico para a gente, eu vou pedir para a produção colocar no ar. O que você gostaria de enfatizar nesta tela que está no ar, que mostra as exportações versus importações brasileiras? Exatamente. Nos últimos 2 meses, com essa forte alta do preço no mercado interno, ficou um pouco mais difícil exportar. Mas mesmo assim, o desempenho de outubro foi bom. Agora, o que ressalta aí é que as importações cresceram em setembro e outubro justamente pela alta do preço em dólares no mercado brasileiro, que atraiu vendas do Paraguai, principalmente da Argentina e do Uruguai. Só para lembrar, né? Do que entrou até agora, 63% veio do Paraguai, 22% do Uruguai e 13% da Argentina. Então ainda não teve peso de importação dos Estados Unidos, nem Tailândia, nem Índia, nem o Guiana. Muito bem. Para encerrar, como que o dólar interfere nessa trajetória em que você vê o preço do arroz acima da média histórica, mas abaixo dos picos que a gente observou esse ano em 107, como a gente mostrou agora há pouco, base interior do Rio Grande do Sul? 2 coisas vão pesar. A queda do preço em dólar lá fora, já caiu em torno de 17% em dólar desde o começo da pandemia até agora, com $100 por tonelada de arroz beneficiado, e a queda do câmbio no Brasil. Então, isso vai puxar o patamar de exportação, a paridade de exportação mais para baixo. Então, isso é que vai determinar um nível de preço mais baixo que o desse ano, mas acima dos anos anteriores. Ainda não dá para a gente falar num volume percentual de vendas antecipadas já feito para o arroz neste momento, ou dá? Não dá, porque isso é uma coisa muito incipiente, muito pontual e muito pequena, e pode ser que ao longo dos anos eles possam se tornar uma realidade um pouco mais frequente, com maior volume. Por enquanto, ainda são coisas bastante pontuais. O que trava essa nova lógica de comercialização? O que trava é não ter bolsas, cara. Você não tem uma bolsa para fazer hedge, como você tem em Chicago no milho, como tem em Chicago na soja. Você tem uma bolsa de Chicago de arroz em casca que não reflete o mercado brasileiro. Tá bem. Então, você não tem como fazer um hedge de arroz. Muito obrigada, Carlos Cogo, pela companhia. Toda terça-feira ao vivo aqui no Mercado e Companhia. Até a próxima. Até a próxima terça. Abraço a todos. Tchau, tchau. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.